Olá, pessoal! Vocês gostam de matemática? Vamos a mais uma aula? Eu sou a professora Thaís e estou aqui para falar sobre deslocamentos. A nossa aula de hoje é sobre localização. Veja o que está escrito aqui. Quando queremos descrever um trajeto, podemos usar pontos de referência para indicar a localização. Eles podem ser, por exemplo, as linhas e colunas de um quadriculado, tá? Então, quando eu desenho um quadriculado, eu posso indicar a posição do que está dentro dele. Então, eu dividi aqui em linhas e colunas, tá? Eu vou colocar aqui um círculo e um triângulo, tá? Como que eu posso indicar qual é a posição do círculo e do triângulo dentro do meu quadriculado? Assim fica meio difícil, tá? Eu posso usar, por exemplo, a indicação das colunas e das linhas. Então, aqui eu tenho 4 linhas. Agora já ficou mais fácil. O meu círculo está na linha 3, o meu triângulo está na linha 4. Mas isso é suficiente para indicar qual a posição? Eu vou usar também indicações para as colunas. Agora eu sei que o triângulo está na posição B4. E o círculo está na posição C3. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou apagar e vou dizer que nós vamos ainda acrescentar aqui uma estrela na posição C1 e um quadrado na posição A3. Então, onde que eu vou desenhar essa estrela? Na posição C1. Então, eu vou na coluna C, na posição 1, vou desenhar a estrela. E o quadrado na posição A3. Então, coluna A, linha 3. Onde que estão as outras figuras que eu apaguei? Ah, eu não precisava recordar. Basta eu olhar aqui. O triângulo está na B4, B4, e o círculo está na C3, C3. Então, vocês vejam, isso que eu usei aqui para representar dentro do quadriculado as posições das figuras, pode ser usado para muitas coisas. Pode ser usado numa tabela qualquer, que você tenha informações aqui, números, datas, e você diz, olha na linha tal, na coluna tal, o número que você estava procurando. Pode ser colocado essa grade em cima de um mapa, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho um mapa de um parque. E daí eu disse assim, nossa, vejam que legal, eu encontrei uma árvore muito bonita, eu encontrei uma planta diferente. Mas em que posição do parque? Ah, olha aqui no mapa, está na posição D8. Daí a pessoa olha o D8, então está nessa região, então vamos até lá e a gente vai encontrar o que você viu. Então, essa é uma das maneiras de encontrar, da referência de trajetos ou da localização de pontos. Vamos ver um exercício sobre isso, tá? Observe os pontos de referência indicados na tabela a seguir. Então, aqui em cima, nós temos os nomes dos lugares, farmácia, cinema, escola, parque, shopping, lanchonete e posto, tá? E aqui embaixo nós temos a localização que a gente já aprendeu como que faz, tá? A farmácia já está localizada aqui, coluna B e linha 5. Vejam que aqui a indicação está embaixo e as linhas estão indicadas de baixo para cima. Conforme vocês usarem mapas, tabelas, a localização pode estar de diferentes maneiras.
Por isso não basta ter a tabela, você tem que ter a indicação de quais são as colunas e quais os nomes que vocês estão dando para as colunas e quais os nomes que vocês estão dando para as linhas, tá? Então agora vamos ver o cinema. O cinema fica na posição D4, ou seja, coluna D, linha 4. Então o cinema fica aqui. E a escola? A escola está na posição E1. Pensem aí vocês, aonde que é a posição E1? Coluna E, linha 1. Então é aqui embaixo. E o parque? O parque é grande, ó. Ele tem duas posições ali marcadas. Então ele ocupa dois espaços. A D5 e a E5. Então D5 é aqui e E5 é aqui. Então o parque ocupa toda essa parte aqui. E o shopping? O shopping é grande também. F2 e F3. Então vamos pôr aqui, ó, coluna F, linha 2 é essa aqui e linha 3 essa aqui. Então o shopping ocupa todo esse espaço. E a lanchonete? A lanchonete está na posição F5, coluna F, linha 5. Já localizaram? Vamos lá. Coluna F, linha 5. E por último, o posto. Ele está na posição A1. Coluna A, linha 1. Então, está aqui. Então, a gente já localizou. Vamos conferir? Então, aqui nós temos as posições, então. O parque, que eu falei que ocupava dois espaços. O cinema, que a gente já tinha localizado aqui, a lanchonete, que ficava nesse canto, o shopping, que ocupa dois espaços, a escola, que está na posição E1, e o posto, que fica nesse cantinho aqui, na posição A1. Agora, aqui, nós temos assim, complete o quadro a seguir com os pontos de saída e de chegada de Helena, Vitor, Paula e Marcos, de acordo com os locais por onde eles passaram. Então vejam que aqui eu tenho uma tabela que eu vou completar, tenho várias informações. Quem fez o passeio? Helena, Vitor, Paula e Marcos. De onde saiu? A tabela só indica que a Helena saiu da escola e a Paula saiu da lanchonete. Elas começaram o trajeto delas nesses lugares, tá? A Helena saiu da escola e chegou no cinema, tá? Então, o trajeto da Helena é da escola até o cinema. Lembram o que a gente tinha visto ali? E daí aqui tem por onde a Helena passou. Eu vou anotar aqui o caminho da Helena para a gente ver na outra tela. E1, D1, C1, C2, C3, C4 e D4. Ela saiu da escola e foi ao cinema. Então, ela saiu da escola e foi no cinema. A gente já tinha localizado esses lugares. E1, D1, C1, C2, C3, C4 e D4. Vejam que ela fez um caminho mais longo, tá? Ela não fez um caminho direto. É como eu falei, o trajeto que ela seguiu. Pode ser que outra pessoa escolha um trajeto diferente. Talvez fosse o caminho mais agradável, talvez fosse o caminho que, se ela foi de carro, era o único que poderia seguir, porque as outras vias não davam a mão. Então, esse é o trajeto que ela fez. E o Vitor? O Vitor, de onde será que ele saiu? Ele saiu do ponto B5 e foi para o ponto F3. O que tinha no B5? Ah, o B5 a gente já sabe que é a farmácia.
Mas o que é o ponto F3? A gente pode olhar aqui, o shopping. Então, ele saiu da farmácia e foi para o shopping. E seguiu esse caminho. B5, depois B4, B3, C3, D3, E3 e F3. Lembro que o shopping fica aqui. A Paula saiu da lanchonete, F5. F5, lanchonete. Vamos lá, F5. Aqui é a lanchonete. E ela foi para B5. O que será que tinha no B5? A farmácia, tá aqui. Qual o caminho que a Paula seguiu? F5, aqui. F4, E4, D4, C4, C5 e B5. E por último, o Marcos. O Marcos saiu da posição E1. O que fica E1? Escola. Então, ele saiu da escola e a última posição dele é A1, que é o posto. Então, ele saiu da escola e foi até o posto. Qual o trajeto que ele seguiu? Então, ele começou no E1, depois ele foi o D1, C1, B1 e A1. Então, esse é o trajeto que o Marcos fez. Ele começou na escola e foi até o posto. Assim, nós vimos como localizar uma posição usando uma grade, uma tabela, e também como indicar um trajeto usando uma tabela. Até a próxima aula.